Então, o desafio aqui é fazer o editor de texto, né? Um editorzinho de texto que vai armazenar os textos numa matriz, certo? Então a matriz vai ter linha e cada linha vai ter várias colunas que equivalem cada coluna a um caractere. Então seria um texto que a gente estaria realizando. Então as opções seriam digitar o texto, exibir o texto, apagar o texto e como bônus, que aí fica como bônus mesmo, que eu não vou mostrar agora, localizar no texto. Certo? Então está lá o menuzinho pronto, né? E a primeira opção, digitar o texto. Então, para digitar o texto, a gente vai precisar manipular a variável. Eu vou receber o valor nessa variável DG e a gente vai manipular esse valor, certo? De acordo com o que pode ser ou não digitado. Lembrando que a gente pode dar Enter, pode dar ESC para sair, né? Ficou definido que o ESC vai ser a tecla que vai finalizar a edição do texto. Então, a gente pode dar uma mensagem para o usuário, para ele começar a digitar o texto. Digite o texto. E começar propriamente a linha e a coluna. Eu criei aqui uma variável linha e coluna. Então, linha igual a 0. Linha menor do que essa variável linha que foi definida aqui em cima, certo? E linha mais. Então, o segundo for para digitar as colunas. Então, for coluna igual a 0, coluna menor do que, eu chamei aqui de K, né? Exato, K. K de caractere, né? Mas enfim, pode chamar do que quiser. Observe que aqui eu não vou botar o call mais. Por quê? Porque eu quero que apenas os caracteres que entrem dentro da matriz sejam contabilizados. Alguns não vão entrar, certo? Outros vão entrar. Então eu não quero somar aqui, eu vou deixar para somar quando eu tratar. Então eu recebo aqui o valor, certo? E agora eu vou tratar. Por exemplo, se DG for igual a 27 não é o ESC? Não, vou começar pelo 13. 13 é o Enter. Se for o Enter, eu dou um break para ele sair desse for, certo? E ele vai pular uma linha. Então eu boto aqui, ó, printf, ele sai desse for e pula uma linha. Certo? O segundo for que você está certo, tá, porque eu criei como K. Tá vendo aqui, ó? Eu criei como K. Você podia ter criado como call, no caso, né? Mas eu criei como K. Certo? Então ele recebe, se for 13, ele vai dar um break, ou seja, sair desse for e pular uma linha, certo? Se for ESC, o que é que ele deve fazer? Ora, se for 27 ESC, aí eu preciso, eu vou fazer o seguinte, eu vou registrar esse 27 dentro do vetor, porque ele vai marcar o fim do texto, certo? Então eu vou fazer texto na posição linha, coluna, ser igual a DG. Mesmo que ele seja 27, porque eu quero registrar o final do texto, quando ele acabou de... Senão eu não teria esse parâmetro de final de texto. É um caractere especial, certo? Só que, quando eu receber um DG, então se DG aqui fora for igual a 27, então eu também tenho que mandar ele sair do segundo laço, porque o ESC finaliza digite o texto, eu vou até botar aqui, né? Digite ESC para finalizar. Então o ESC vai finalizar a inserção dos dados, certo? Bom, agora
eu vou verificar se o caractere DG é um caractere válido. Então, ele tem que ser maior ou igual a 32 e DG menor ou igual a 126. Se você pegar a tabela ASCII, né, vale a pena agora dar uma conferida o que é a tabela ASCII. Você vai ver que a tabela ASCII ela tem os valores que podem ser impressos na tela, ela vai do 26 ao 126. Perdão, do 32 ao 126. São os valores que podem ser impressos na tela. Bom, se o valor puder ser impresso, então ele também pode ser armazenado na nossa variável texto. Então, como é que a gente faz isso? Vou pegar texto, na posição linha e coluna, e vou armazenar DG. E agora eu vou mostrar a variável DG. Para isso eu vou usar o caractere C, que é, se eu botar DG como I ou D, ele vai mostrar o valor, 101, 102, enfim, o valor que eu digitei, e não o caractere que eu digitei. Então, para isso eu tenho que usar aqui o C, certo? DG. E vou acrescentar a coluna que não foi acrescentada, porque esse valor de fato foi inserido no meu vetor, certo? Bom, ao final disso daqui, dos dois fors, eu vou mandar, vou dizer uma mensagem para a pessoa, dizer que o texto foi digitado. O texto foi digitado, né? Barra N, certo? Para ele finalizar o texto. Correto? Alguma dúvida? Bom, a segunda opção, então, aqui é para... essa primeira opção é para digitar. A segunda opção é para exibir o texto. No meu caso aqui é digitar, certo? Exibir o texto aqui, ó. Certo? Já foi tratado o ESC. O ESC já foi tratado. Aqui, ó. Fora do for interno. Então, tem esse for interno. Fora do for interno. Sim, aqui eu tenho que botar um break também, né? Ok. Então, vamos... na opção 2 aqui, vamos... agora mostrar o texto. Mostrar é fácil, né? Eu vou fazer o mesmo for. Para inicializar. Depois eu vou mostrar para inicializar, tá? Vou mostrar agora. Então, se começa com linha, né? Linha igual a 0. Linha menor do que lim. Lim mais. Certo? Agora, aqui tem um negócio interessante, eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou fazer o outro for interno também, col igual a 0. Col menor do que K, que eu usei K, né? E aqui eu posso usar mais. Não tem problema. Só que, qual vai ser a diferença? Se eu mandar imprimir tudo que tem no vetor, ele vai imprimir coisas que eu não imprimi. Então, eu tenho que verificar se o valor é aquele 27. Porque se for 27, ele para de imprimir. Certo? Então, eu faço DG igual a texto na posição linha, coluna. Certo? Agora, se DG for igual a 27, o que é que significa? Que acabou o texto. Certo? Se DG for igual a 27, eu dou um break para ele finalizar aqui. Certo? E aqui, obviamente, eu ainda tenho que imprimir o caractere, né? C, vírgula, pode botar aqui DG. Né? Okay. Aqui é o mesmo printf barra N. Printf barra N.
Só que aqui eu vou novamente testar o DG, porque se o DG for igual a 27, ele tem que parar. Então, se DG é igual a 27, break. Certo? Aí ele sai do laço. Então agora vamos executar. Esse código eu vou disponibilizar lá na página, tá? Aí vocês podem baixar e eu vou também botar vídeo aula gravando esses negócios aqui. Então, ó, antes, porém, né, aqui a gente tem que observar o seguinte, antes de compilar. Esse barra N é o contrário. E outra coisa, aqui ele vai imprimir qualquer coisa que aparecer, né? Então, vamos fazer o teste, né? Vamos compilar agora e mostrar na tela, para ver se está do jeito que a gente digitou, né? Se as coisas estão do jeito que foram digitadas. Então, digitar texto. Maria foi ao supermercado comprar feijão. Veja que ele já vai mais... Opa, vou dar um Enter. Aí ele deve ir para outra linha e continuar. E quando eu der um ESC, sai. Certo? Agora para exibir. 2 para exibir. Veja que tem caracteres aí que não... Tá vendo aí caracteres? Aqui, ó, nessa posiçãozinha aqui. Um bocado de caractere que eu não digitei. Isso. Preencheu aquela linha todinha. Então como é que a gente faz para limpar isso? É só a gente fazer esse teste aqui, ó. Esse mesmo teste aqui, ó. A gente só vai imprimir se o caractere for um caractere que possa ser impresso. Isso. Então ele só vai imprimir os caracteres que podem ser impressos. Certo? Então vamos lá. Vamos agora executar de novo. Executar. Então, digitar. Maria foi ao mercado comprar feijão e macarrão para não... Pronto, acabou o texto. Mostrar agora 2. Pronto. Ops, apareceu ainda, né? Vamos lá, vamos ver o que é que houve no código que ele não mostrou. Então, para resolver esse problema, então, vamos criar essa opção aqui que eu já botei no menuzinho também, que é apagar texto. Certo? Então, antes de mais nada, a gente precisa apagar o texto que está escrito lá. O que tiver escrito, ele tem que apagar. Certo? Eu vou apagar botando um ESC nas posições. Então, no 3 aqui, vai ser para apagar. Certo? Apagar tudo que tem na matriz. Porque senão fica aqueles caracteres malucos que vai ficar aparecendo no meio do texto. E não é isso que a gente quer. Né? Então, antes de começar, a gente precisa apagar tudo. Então, vamos lá. For igual a... Perdão, começando com a linha, né? Linha igual a 0. Linha menor que linha. Linha mais. Que eu posso até botar sem parênteses, né? Porque for igual a 0. For menor do que K. Ou mais. Simplesmente texto é igual a... Texto na posição linha, coluna, é igual a vazio. Certo? Quando a gente inicializar, eu vou colocar aqui só por precaução, né, na primeira posição, o ESC. Então, texto na posição 0, igual a 27. Que é como se tivesse vazio o nosso
Bom, então agora sim, vamos primeiro inicializar a opção 3, depois digitar e depois mostrar, certo? Então, vamos lá. Executar. Ops, eu acho que eu não fechei algum parênteses lá, né? Agora ele está dando um erro. Não, não é aqui não, é... Então, ó, colocando aqui o espaço, certo? Vamos compilar e executar, né? Olha lá. Não, primeira opção, apagar texto. Então, apagou o texto, certo? Agora, digitalizar. Maria foi ao mercado comprar feijão. ESC. Ok. Maria foi ao mercado comprar feijão. E agora mostrar. Ainda agora não tem mais aqueles caracteres. Certo? Tranquilo? Pronto. Então essas são as funções para vocês fazerem. Aí fica como bônus vocês localizarem uma palavra dentro do texto. Pesquisar uma palavra dentro do texto. Não é muito difícil não. Também não é muito fácil não.